Olá, o livro de Levítico, ele é o terceiro livro do Pentateuco para nós cristãos. Você tem lá o primeiro livro que é o Gênesis, segundo o Êxodo, terceiro livro de Levítico. Nós chamamos esse livro de Levítico e os judeus têm esse livro na Torá. E eles têm o costume de chamar o livro pela primeira expressão que aparece no texto. Então o livro de Levítico, se você está com a sua Bíblia aí, você vai ver que a primeira expressão que aparece no livro de Levítico é Echamou. Então esse texto para os hebreus é chamado de Echamou. Ok? E por que ele tem o nome de Levítico? Quando foi feita a tradução da Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego, na língua grega, para a língua grega, eles começaram a ler o texto, dizendo que nome a gente vai dar para esse livro. E aí, como o texto de Levítico fala sobre questão ligada ao culto, fala sobre regras ligadas à oferta, consagração do sacerdote, eles olharam e disseram assim, bom, esse assunto está ligado aos levitas. Por quê? Porque a tribo de Levi, no Antigo Testamento, você está lembrado, a tribo de Levi foi aquela tribo que não recebeu uma herança, não recebeu terra. Cabia à tribo de Levi cuidar da religiosidade de Israel, da espiritualidade de Israel. E cabia às outras tribos cuidar da tribo de Levi. Então, quando fizeram a tradução da Septuaginta, eles colocaram o nome de Levítico, que significa sobre os levitas, ou também assunto reservado aos levitas. Por isso o livro tem esse nome. Ok? O livro de Levítico também é conhecido na literatura bíblica como o Código de Santidade. Por que ele é conhecido assim? Porque se você ler com cuidado o texto de Levítico, você vai perceber que ali você não tem apenas informações sobre o culto. Você tem ali informações, por exemplo, ligadas à questão do que você pode comer ou não comer. São as leis de pureza e impureza. Então aí tem os animais que você pode comer, os animais que você não pode comer. Você tem isso lá em Levítico 11, né? Você tem essas regras alimentares. Em Levítico 18 você tem as regras ligadas à questão da sexualidade, o que pode e o que não pode em relação à sexualidade, ao sexo em si, ao ato em si. Você tem lá em Levítico 18. Você tem no texto de Levítico, dentro das leis de pureza e impureza, aquilo que você poderia dizer que é imundo, ou seja, alguma doença, alguma falta cometida, e aquilo que é puro. Mas percebam, quando eu falo para o sujeito que ele tem que comer ou não comer, ou ligado à sexualidade dele, o que ele pode, o que ele não pode, eu não estou falando só do culto. Eu estou falando para esse sujeito de como ele deve viver a santidade. Por isso esse nome também ligado ao texto levítico, o Código de Santidade. Porque para o hebreu que está vivendo lá naquele momento histórico, ele não fazia a dicotomia que nós fazemos hoje. Essa dicotomia entre o que é santo e o que é profano. O que é da igreja e o que é secular. Não. O hebreu não tinha essa dimensão. Para ele, o viver a fé era um ato diário. Então, caminhando no deserto, eu vivo a fé e eu vivo a santidade. Comendo, eu vivo santidade. Me relacionando com minha esposa, com meu esposo, eu tenho santidade. A santidade faz parte do ato como um todo. Santidade não é uma coisa que eu retiro de mim. Santidade é uma coisa que eu vivo, ela está dentro de mim. Por isso, quando você olha para o texto de Levítico, é importante ter essa dimensão. O texto de Levítico não fala de uma santidade única e exclusivamente que se vive no templo, que o sacerdote deve observar. A santidade é uma coisa que o povo todo deveria observar.
Quando o texto bíblico vai falar sobre o sede santo porque eu sou santo, você tem isso lá no Levítico 11, de 44 a 45, Levítico 19, verso 2, depois no 20, verso 26. Esse texto ele é trazido para nós no Novo Testamento também. Né? O Novo Testamento, citando o texto de Levítico, vai dizer de santo porque eu sou santo. Isso está lá no texto de Levítico para lembrar o povo de que o Deus que se apresentou a eles, o Deus que os libertou, é um Deus santo. E Ele quer que o povo se santifique. Por isso, santidade não é uma brincadeira, santidade não é uma coisa boba. Santidade é uma coisa que aqueles que procuram viver o Evangelho devem regrar a sua vida e as suas escolhas por essa santidade. Por isso, na vivência do povo de Israel, especialmente olhando o texto levítico, eles entendiam que tudo tem a ver com santidade. Como está a minha saúde, o que eu como, o que eu deixo de comer, a relação que eu tenho com a minha esposa, tudo isso tem a ver com santidade. Quando nós olhamos o livro de Levítico, então, é um texto que tem muitas regras, que tem muito texto ali que fala sobre como se fazer a oferta, como se faz a consagração do sacerdote, como se fazem as ofertas. São 5 tipos de ofertas que você tem no Antigo Testamento, estão lá no texto de Levítico sendo legislados, ou seja, como isso deve ser feito. Agora, é preciso olhar para o texto de Levítico tendo em mente isso que eu falei agora há pouco. O texto de Levítico não está falando de uma santidade única e exclusivamente que se vive no templo. É uma santidade que eu vivo no todo. Eu vivo a cada dia, a cada momento. Espero que essa conversa tenha ajudado você a entender um pouco sobre o texto de Levítico. Qualquer coisa, estou à disposição aí do pastor Diego e de vocês também. Deus abençoe.